Lucas sempre gostou de buscar sua mãe no trabalho. Era um hábito silencioso, mas significativo. Ele saía de casa todas as noites, caminhando pelas ruas da cidade, ouvindo o barulho distante dos carros e sentindo o cheiro das árvores misturado ao asfalto quente. Naquela noite, porém, algo parecia errado. Era como se o ar estivesse mais pesado, carregado por uma sensação que ele não conseguia explicar. Um incômodo sutil percorria sua espinha, como se seu corpo tentasse avisá-lo de algo que sua mente ainda não compreendia. Ao dobrar a esquina que levava ao escritório onde sua mãe trabalhava, Lucas percebeu que as luzes do prédio ainda estavam acesas. Estranho. Normalmente sua mãe já estaria esperando do lado de fora, sentada no banco da praça em frente, mexendo no celular enquanto o esperava. Mas dessa vez, ela não estava lá. O silêncio da rua o fez hesitar. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal dela, mas tudo parecia exatamente como sempre, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Seu coração bateu mais forte quando ele notou um carro estacionado do outro lado da rua, um pouco afastado da entrada do prédio. Os vidros eram escuros, mas ele podia ver as silhuetas de duas pessoas dentro. Algo naquele carro chamava sua atenção, como se um ímã invisível o puxasse para mais perto. Ele apertou os passos, a respiração ficando mais curta, sem saber exatamente por quê. Quando finalmente se aproximou o suficiente para enxergar melhor, o choque o atingiu com a força de um soco no estômago. Dentro do carro, no banco de trás, estava sua mãe, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, um homem que ele nunca tinha visto antes. Os dois estavam próximos, íntimos de uma forma que fez o sangue de Lucas gelar. Ele sentiu o mundo girar por um instante, como se a realidade estivesse se fragmentando diante de seus olhos. Sua mãe sorria para aquele homem de um jeito que ele nunca vira antes. Um sorriso cúmplice, carregado de segredos. Lucas sentiu o peito apertar. A primeira reação foi negar o que estava vendo. Não podia ser o que parecia. Sua mãe nunca faria isso. Mas então, ela colocou a mão no braço do homem, rindo baixinho. E Lucas sentiu uma raiva desconhecida crescer dentro dele. Aquele homem tocava sua mãe como se tivesse todo o direito. Como se Lucas não existisse. Como se a vida que ele conhecia estivesse desmoronando em tempo real. Ele recuou um passo, sentindo-se traído sem nem ao menos entender por quê. O que ele deveria fazer? Confrontá-la? Gritar? Correr? Seu peito subia e descia rapidamente, a respiração pesada e descompassada. Ele não conseguia pensar com clareza. Apenas sentia o chão sumir sob seus pés. Seu corpo estava travado entre o impulso de encarar a verdade e a necessidade de fugir dela. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. Sua mãe olhou ao redor, nervosa, como se estivesse verificando se alguém os via. Seus olhos passaram pelo ponto exato onde Lucas estava, mas ela não o viu. O coração dele bateu ainda mais forte. Ela estava escondendo algo. Mas o quê? Seria apenas uma traição? Ou havia algo muito mais sombrio acontecendo ali? O carro ligou os faróis, e Lucas rapidamente se escondeu atrás de um poste. Ele observou em silêncio, enquanto sua mãe e o homem trocavam algumas palavras rápidas. O desconhecido olhou para o relógio como se tivesse um horário marcado. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquela situação não parecia certo. Sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional. Talvez fosse um velho amigo. Talvez estivesse tudo na sua cabeça. Mas no fundo ele sabia que não era isso. Seu instinto gritava que alguma coisa estava errada. Terrivelmente errada. E ele não poderia simplesmente ignorar. Agora, tudo havia mudado. A segurança que sentia ao buscar sua mãe no trabalho tinha desaparecido. A confiança, o amor e a rotina simples que compartilhavam estavam em ruínas. Lucas não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa. Ele não sairia dali sem descobrir a verdade. E no fundo, temia que essa verdade fosse muito pior do que ele poderia imaginar. Lucas não conseguia desviar o olhar do carro. O coração batia tão forte que ele podia ouvir o som dentro da própria cabeça, como um tambor acelerado prestes a explodir. Sua mãe continuava ali, no banco de trás, trocando olhares com aquele homem. E cada detalhe daquela cena parecia piorar o nó que se formava em seu estômago. A forma como ela sorria para ele,
A leveza no jeito como tocava seu braço, a forma como o desconhecido inclinava o corpo para mais perto, como se fossem cúmplices de algo que Lucas não conseguia entender. Era uma traição? Era um segredo ainda pior? O que o impedia de ir até lá e arrancá-la daquele carro? A verdade era que ele não sabia se queria mesmo ouvir as respostas, porque no fundo, uma parte dele já sabia que depois daquela noite, nada mais voltaria a ser como antes. Ficou parado por mais alguns segundos, sentindo os dedos formigarem, o corpo tenso, e então viu algo que fez sua garganta secar. O homem pegou um envelope pardo de dentro do bolso do casaco e entregou para sua mãe. Ela pegou o envelope e olhou dentro, analisando o conteúdo como se estivesse conferindo algo importante. Lucas sentiu o corpo inteiro endurecer. Dinheiro. O que diabos sua mãe estava fazendo com um envelope cheio de dinheiro entregue por um estranho no meio da noite? Se antes ele ainda tentava encontrar explicações racionais para o que estava acontecendo, agora, todas essas possibilidades sumiram. Isso não era apenas um encontro casual, uma amizade, uma brincadeira. Aquilo tinha um propósito, e sua mãe parecia envolvida até o pescoço. Lucas sentiu uma raiva subir por sua garganta, como um gosto amargo, misturada ao medo de estar descobrindo algo que não deveria. O carro deu um leve solavanco quando o homem abriu a porta e saiu. Era alto, vestia um terno escuro e tinha uma presença intimidadora. Seu rosto estava parcialmente iluminado pela luz fraca do poste, e Lucas pôde ver a cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Era um detalhe pequeno, mas que de alguma forma o fez sentir um arrepio na espinha. Esse não era um homem comum. A mãe de Lucas saiu do carro em seguida, guardando o envelope dentro da bolsa com um movimento rápido, quase desesperado, como se tivesse medo de ser vista. Olhou ao redor mais uma vez e se despediu do homem com um aceno discreto, antes de começar a caminhar em direção ao ponto onde Lucas sempre a encontrava. Foi nesse momento que ele percebeu o quanto estava perto de ser descoberto. Se ela olhasse para o lado certo, se o homem desviasse o olhar para além do carro, veria Lucas ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas recuou um passo, pressionando as costas contra o muro frio. Precisava sair dali sem ser visto. Precisava chegar em casa antes dela. Precisava pensar. Mas sua mente estava em colapso. Cada parte do seu corpo gritava que algo estava terrivelmente errado. Ele virou as costas, começou a caminhar o mais rápido que pôde sem chamar atenção, sentindo a adrenalina queimando seu peito. Mas a cada passo que dava, mais perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquele homem? Por que sua mãe estava pegando dinheiro dele? E acima de tudo, o que mais ela estava escondendo? Ele nunca imaginou que uma simples caminhada até o trabalho da mãe se transformaria nisso. Agora, estava envolvido em algo maior do que ele podia compreender. Algo que o fazia sentir como se sua própria casa, sua própria vida, fosse uma mentira. Lucas queria acreditar que havia uma explicação, mas tudo dentro dele dizia o contrário. Ele sentiu a garganta apertar. Precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Lucas atravessou as ruas sentindo como se o próprio ar estivesse pesado demais para respirar. Cada passo parecia arrastado, como se seu corpo estivesse reagindo ao que acabara de ver, de um jeito que sua mente ainda não conseguia processar. O frio da noite não era nada comparado ao gelo que sentia se espalhar por dentro. O celular estava no bolso, mas ele não conseguia pegar. Não sabia se devia ligar para a mãe e fingir que nada havia acontecido, ou se deveria confrontá-la de imediato. E se ele tivesse entendido tudo errado? E se aquela cena fosse algo muito pior do que ele imaginava? O silêncio ao redor parecia amplificar seus pensamentos, como se o mundo estivesse parado, deixando apenas a mente dele girando, repetindo aquela imagem várias e várias vezes. Sua mãe rindo, o homem entregando o envelope, o toque discreto no braço dele. Pequenos detalhes que sozinhos poderiam não significar nada, mas juntos formavam uma realidade que ele se recusava a aceitar. Ele já estava perto de casa quando percebeu que suas mãos tremiam. Não de frio, mas de algo mais profundo. Um medo que ele não sabia nomear. Uma raiva misturada com confusão. Assim que destrancou a porta e entrou, o silêncio da casa o envolveu de um jeito sufocante. O relógio na parede marcava poucos minutos depois do horário em que sua mãe deveria chegar. Ele ainda tinha um tempo. Mas o que faria? Sentar e esperar como se nada tivesse acontecido?
Fingir que aquela noite era apenas mais uma? Seu olhar percorreu a sala, pousando na foto de família em cima do aparador. Ele e sua mãe, abraçados, sorrindo. Era uma imagem que sempre o fez se sentir seguro, mas agora parecia apenas um lembrete de que talvez ele não conhecesse a mulher ao seu lado tanto quanto pensava. Sentou-se no sofá, forçando a mente a se acalmar, a pensar de forma lógica. Talvez tivesse uma explicação, mas no fundo, algo dentro dele dizia que não era tão simples. Ele tentou se lembrar se já vira aquele homem antes, se alguma vez sua mãe mencionara um amigo ou colega de trabalho que pudesse ser ele. Nada. Era um completo estranho. E ainda assim, parecia alguém importante o suficiente para fazer sua mãe esconder dinheiro na bolsa e agir como se estivesse sendo vigiada. O barulho da fechadura girando fez seu coração disparar. Ele endireitou a postura, respirou fundo e observou enquanto sua mãe entrava. O rosto dela estava sereno, como se tivesse acabado de voltar de um dia qualquer, como se nada tivesse acontecido. Lucas sentiu um nó no estômago ao perceber a facilidade com que ela mantinha aquela expressão neutra. Ela pendurou a bolsa no gancho da parede e olhou para ele com um sorriso leve, como sempre fazia. "Como foi sua noite?" perguntou enquanto tirava os sapatos. A pergunta simples soou tão errada que Lucas sentiu um gosto amargo na boca. Ele queria dizer algo, queria perguntar diretamente, queria ver a reação dela quando fosse confrontada. Mas as palavras não saíram. Era como se algo invisível estivesse apertando sua garganta. Ele respondeu qualquer coisa, um murmúrio baixo que ela aceitou sem questionar. Observou enquanto ela caminhava até a cozinha, abriu a geladeira e pegou um copo de água. Cada movimento dela parecia normal. Mas agora Lucas sabia que nem tudo era o que parecia. A mulher que ele conhecia era apenas uma versão dela, uma máscara bem treinada. A bolsa dela continuava pendurada, e ele sabia que o envelope ainda estava lá dentro. O pensamento de que sua mãe estava escondendo algo tão grande a poucos metros dele fez sua mente girar. O que mais ela escondia? O que mais estava acontecendo sem que ele soubesse? E até que ponto ele estava pronto para descobrir? Lucas observava a mãe de longe, enquanto ela terminava de beber a água, e seguia para o quarto, deixando a bolsa jogada ao lado do sofá. Ele sentia o coração acelerado, como se o ar da casa estivesse diferente, pesado demais para respirar. Sua mente repetia aquela cena no carro, a troca de olhares, o envelope deslizando para dentro da bolsa. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia montar. Mas uma coisa ele sabia: aquele dinheiro não era algo comum. E se sua mãe estava escondendo, significava que ele precisava descobrir o motivo. Esperou até que o barulho da porta do quarto se fechasse. O silêncio dominou a casa, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio da sala. Lucas se levantou devagar, sentindo o chão gelado sob os pés. Cada passo parecia um risco, um desafio contra o desconhecido. Sua mão deslizou até a bolsa e com a ponta dos dedos puxou o zíper. O som, embora baixo, ecoou como um trovão em seus ouvidos. Ele parou por um instante, ouvindo se sua mãe ainda se mexia no quarto. Nada. O caminho estava livre. A bolsa estava cheia de objetos comuns, carteira, chaves, um batom velho. Mas então ele viu o envelope. Aquilo que, até algumas horas atrás, não existia em sua vida. Seus dedos roçaram o papel grosso enquanto ele puxava o objeto para mais perto, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele podia abri-lo e saber o que sua mãe estava escondendo, ou podia recuar e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas recuar nunca foi uma opção. Ele abriu. O dinheiro estava ali, organizado em maços presos com elásticos, cédulas de alto valor, muito mais do que sua mãe poderia ter sem que ele soubesse. Mas não era só isso. No fundo do envelope, dobrado com cuidado, havia um pequeno pedaço de papel. Lucas o puxou, as mãos trêmulas. Era uma mensagem, poucas palavras escritas à mão. Quarta-feira, 22 horas. Se atrasar, já sabe. O ar gelado percorreu sua espinha. Não havia remetente, não havia assinatura. Mas o tom da mensagem não deixava espaço para interpretações ingênuas. Aquilo não era um simples recado de trabalho. Era um aviso, uma ordem. Sua mãe estava envolvida em algo que exigia dinheiro e horários secretos. Algo que a fazia entrar no carro de um estranho,
rir como se estivesse confortável, mas olhar ao redor como se tivesse medo. Lucas guardou o papel de volta e fechou o envelope com cuidado. Mas seu corpo já estava dominado pela adrenalina, e aquilo não era o suficiente. Ele precisava de mais respostas. Precisava de algo que explicasse o que estava acontecendo. Seus olhos foram direto para o celular da mãe, que estava sobre a mesa da sala, a tela apagada. Ele esticou a mão, pegou o aparelho e respirou fundo antes de pressionar o botão lateral. A tela acendeu, bloqueada. Ele fechou os olhos por um segundo. Conhecia sua mãe bem o suficiente para tentar algumas senhas. O aniversário dele. Nada. O dela. Nada. O do pai, que já não fazia parte daquela casa há anos. A tela destravou. Um frio percorreu sua pele ao perceber como foi fácil. Como se sua mãe nem ao menos tentasse esconder algo dele. Mas ao abrir as mensagens, ele entendeu por quê. Quase nada. Nenhuma conversa suspeita. Nada que parecesse fora do comum. Mas então, ele viu a pasta de mensagens arquivadas. E quando abriu, um nome apareceu. Apenas uma letra. D. O dedo de Lucas deslizou sobre a tela, e ao abrir a conversa, os olhos se fixaram nas mensagens mais recentes. O garoto não pode saber de nada. Estamos perto. Mais alguns dias. A última mensagem havia sido enviada pouco antes de Lucas encontrá-la no carro. Hoje resolvemos a última parte. Seu coração bateu tão forte que ele quase deixou o celular cair. A conversa era curta, sem detalhes óbvios, mas carregava uma tensão que ele podia sentir. Sua mãe e aquele homem estavam escondendo algo que envolvia ele diretamente. Ele não sabia o que era, mas agora tinha certeza de uma coisa. Não era apenas sobre dinheiro. Lucas sentia o peito subir e descer de forma descompassada enquanto olhava para as mensagens. O calor da tela do celular em suas mãos contrastava com o frio que tomava conta do seu corpo. O garoto não pode saber de nada. A frase parecia martelar sua mente, repetindo-se como um eco distorcido. Ele leu as palavras outra vez, como se pudesse encontrar nelas uma explicação que fizesse tudo parecer menos sombrio, mas só encontrou mais perguntas. O que estavam escondendo? O que significava "estamos perto"? Perto do quê? E quem era D? Seu estômago se revirou ao imaginar todas as possibilidades. Cada teoria que surgia era pior do que a anterior. O estalo da porta do quarto sendo aberta fez seu corpo congelar. Ele desligou a tela do celular num reflexo e o colocou no mesmo lugar antes que sua mãe entrasse na sala. Ela o olhou rapidamente, seu rosto sem qualquer indício de que algo estivesse errado. Mas Lucas agora via tudo com outros olhos. Cada gesto, cada olhar, cada detalhe que antes parecia insignificante agora carregava um peso diferente. Sua mãe não era apenas sua mãe. Ela era alguém que escondia segredos, alguém que estava em uma conversa cifrada com um estranho e que pegava dinheiro à noite dentro de um carro. Ela caminhou até a cozinha e abriu a geladeira pegando uma garrafa d'água. O som do líquido enchendo o copo parecia mais alto do que o normal. Ou talvez fosse Lucas que estivesse sentindo cada pequeno detalhe com intensidade ampliada. Ele queria perguntar, queria jogar as mensagens na cara dela e exigir respostas. Mas parte dele temia a resposta. Ele não queria ouvir mentiras, mas também não sabia se estava preparado para a verdade. Você está estranho. A voz dela quebrou o silêncio. Lucas fechou as mãos em punhos e tentou parecer normal. Só cansado, respondeu sentindo a garganta seca. Ela bebeu mais um gole d'água e o olhou de canto de olho, avaliando seu comportamento. Ele percebeu. Ela estava analisando-o, medindo cada detalhe de sua expressão. Era quase como se desconfiasse que ele soubesse de alguma coisa. O pensamento fez sua pele arrepiar. Se ela realmente estava envolvida em algo perigoso, isso significava que, para ela, ele era uma ameaça. O celular dela vibrou sobre a mesa e ambos olharam ao mesmo tempo. A tela acendeu por um breve segundo, mostrando apenas uma notificação. D. Certifique-se de que ele não desconfie. Lucas sentiu o estômago revirar. Seu olhar subiu lentamente até encontrar o dela. O tempo pareceu parar por um instante. Ele viu os olhos da mãe se arregalarem por menos de um segundo, o suficiente para que soubesse que ela havia entendido que ele viu a mensagem. Ela pegou o celular com rapidez, apertando o botão de bloqueio, como se aquilo fosse apagar o que acabara de acontecer. Mas já era tarde demais. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
A tensão pairava no ar como um fio prestes a arrebentar. Lucas sentiu algo dentro dele mudar. Ele não podia mais fingir que não sabia. Quem é D? Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Ela piscou rápido, sua expressão mudando de surpresa para algo mais frio. É o quê? O cara que te mandou essa mensagem agora. O mesmo que estava falando com você mais cedo. O mesmo que te deu aquele dinheiro. Quem é ele? Ela apertou os lábios e desviou o olhar. Não sei do que você está falando. A raiva cresceu dentro dele. Não mente pra mim. Sua voz saiu mais alta do que esperava. Ela o encarou, o olhar carregado de algo que ele não sabia definir. Medo, culpa. Lucas, não é o que você está pensando. Lucas sentiu o sangue ferver quando sua mãe desviou o olhar e tentou mudar de assunto. Aquela atitude só confirmava o que ele já sabia. Ela estava escondendo alguma coisa grande. Ele não piscava, não respirava direito, apenas esperava por alguma reação que entregasse o que estava acontecendo. Sua mãe nunca foi de mentir. Pelo menos era o que ele pensava. Mas agora, diante da tensão no rosto dela, percebeu que talvez estivesse enganado a vida toda. O nome D martelava sua mente sem parar. O que aquele homem significava? Por que ela recebia dinheiro dele? E acima de tudo, por que estava tão desesperada para esconder a verdade? Ela passou a mão pelo rosto, respirou fundo e forçou um sorriso. Mas Lucas sabia que era falso. Filho, você está cansado. Não precisa se preocupar com nada disso. A resposta foi como um tapa. Um comando disfarçado de carinho. Ela queria que ele esquecesse. Queria que ele simplesmente seguisse a vida como se não tivesse visto nada. Mas Lucas não conseguia. Algo dentro dele dizia que aquilo não era só um erro, uma dívida ou um segredo passageiro. Era algo maior. Algo que o envolvia diretamente, mesmo que ele ainda não entendesse como. Eu vi você no carro. Ele soltou, sentindo o peito apertar. Os olhos da mãe se arregalaram por um instante, mas ela recuperou o controle rápido demais. O quê? Eu vi, você e ele, no banco de trás. O dinheiro, o envelope. Você não pode me dizer que não tem nada acontecendo. Ela ficou em silêncio. Seu olhar percorreu a sala como se procurasse uma resposta nas paredes, nos móveis, em qualquer lugar que não fosse o rosto do próprio filho. Lucas sentiu o estômago revirar. Quem é ele? Ela mordeu o lábio inferior, como se avaliasse se deveria falar a verdade ou não. Cada segundo sem resposta fazia a ansiedade de Lucas aumentar. Ele é um velho amigo, disse, a voz mais baixa do que o normal. Lucas riu sem humor. Amigo? Você pega dinheiro escondido de amigos agora? Ela fechou os olhos por um instante. Eu não posso te contar tudo. Não agora. Você não pode ou não quer. Ela hesitou. O silêncio dela foi a pior resposta possível. Lucas sentiu o coração acelerar. Seu próprio corpo estava começando a entender a gravidade da situação antes mesmo que sua mente processasse tudo. Se ela não podia contar, era porque era algo perigoso. Algo que envolvia riscos reais. E aquilo o fez sentir um medo que nunca havia experimentado antes. Ele é meu pai? Lucas perguntou, sentindo a voz falhar. A mãe o encarou com um olhar quase ofendido. Não, pelo menos isso. Mas então quem era? Lucas sentia a respiração curta, a adrenalina queimando seu peito. Ele precisava saber a verdade, mas ao mesmo tempo, uma parte dele dizia que talvez fosse melhor não descobrir. Ele percebeu que a mãe segurava o próprio celular com força, como se estivesse esperando que ele voltasse a vibrar, como se estivesse esperando por uma mensagem daquele homem. Se ele te mandar mensagem de novo, eu quero ver, Lucas disse, sua voz mais firme do que ele imaginava. Ela balançou a cabeça. Lucas, você não entende. Então me faz entender. O silêncio dela gritou mais alto do que qualquer palavra. O que vocês acham? Ele deve continuar pressionando a mãe ou investigar sozinho? Comenta aqui. Lucas sentia o ar rarefeito dentro de casa, como se o espaço entre ele e sua mãe tivesse se tornado um abismo intransponível. O celular dela ainda estava ali, preso entre os dedos tensos, como se carregasse um segredo que poderia mudar tudo. Ele não desviava o olhar, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Mas tudo o que recebeu foi um silêncio sufocante. O medo começou a se transformar em algo mais denso. Uma certeza incômoda de que aquela situação não era apenas um problema familiar, um deslize,
Ou um segredo banal? Aquilo era muito mais do que ele podia imaginar. O celular vibrou. O som foi um choque elétrico na espinha de Lucas, e sua mãe, num reflexo quase desesperado, virou a tela para si, impedindo que ele visse. O gesto confirmou o que ele já sabia. Havia algo ali que ela nunca deixaria que ele descobrisse por vontade própria. Mas Lucas não esperava mais permissões. Ele avançou rápido, segurando o pulso da mãe antes que ela pudesse bloquear a tela. A respiração dela ficou presa na garganta, os olhos arregalados pelo susto. E pela primeira vez, Lucas viu um medo real ali. Não um medo de ser pega em uma mentira qualquer, mas um medo profundo, visceral, como se algo muito pior estivesse em jogo. Ele girou o celular com um movimento rápido e leu a mensagem antes que ela pudesse arrancá-lo de suas mãos. O garoto não pode se envolver. Se ele souber demais, teremos que agir. O estômago de Lucas despencou. O chão sob seus pés desapareceu, e uma onda gelada percorreu seu corpo. Ele piscou, tentando absorver o que acabara de ler, mas sua mente não conseguia processar a informação rápido o suficiente. Aquela mensagem não era apenas uma ordem, era uma ameaça contra ele. Sua mãe arrancou o celular de suas mãos com violência, os olhos cheios de desespero. Você não deveria ter visto isso. O coração de Lucas batia tão forte que doía. Ele recuou um passo, encarando-a como se estivesse diante de uma completa estranha. Então agora a minha vida está em perigo? É isso? Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu dizer nada. Lucas riu sem humor, sentindo o peito queimar. Quem são essas pessoas? O que você fez? Ela pressionou os olhos fechados, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que jamais deveria ser dito. Não é tão simples assim, Lucas. Eu fiz algo que precisava ser feito. Você pegou dinheiro de gente perigosa? O silêncio dela foi a confirmação. Lucas sentiu uma vertigem, como se seu corpo estivesse sendo puxado para um buraco sem fundo. Nada daquilo fazia sentido. Sua mãe sempre foi uma mulher comum, sem grandes ambições ou envolvimentos suspeitos. Então, como ela tinha chegado ali? Como tinha acabado no meio de algo tão grande a ponto de colocar a vida do próprio filho em risco? Eles vão vir atrás de mim? Não se eu der um jeito antes. Ela respondeu, e havia uma firmeza assustadora na voz dela. Lucas engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Não era apenas medo, era determinação. Como se ela já tivesse decidido o que precisava ser feito. Como se já tivesse um plano. Ele olhou para a porta, para o celular ainda tremendo nas mãos dela. Para o rosto de uma mulher que ele achava conhecer, mas que agora parecia completamente diferente. Algo dentro dele dizia que aquela noite estava longe de terminar. Lucas sentia a mente girando, os pensamentos atropelando uns aos outros enquanto encarava a mãe segurando aquele celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que significava? Teremos que agir. Quem eram essas pessoas? E o mais importante, o que sua mãe tinha feito para estar nessa situação? Cada pedaço daquela conversa indicava que ele estava envolvido de um jeito que nunca imaginou. E agora não sabia o que era mais assustador: os homens por trás da mensagem ou o fato de que sua própria mãe parecia estar disposta a enfrentar aquilo sozinha. Mas enfrentar o quê? Ela o olhava de um jeito estranho, como se soubesse que ele estava prestes a fazer algo impulsivo. O medo nos olhos dela não era apenas pelo perigo que se aproximava, mas pelo que Lucas poderia descobrir se continuasse cavando. E isso só o fez querer ir mais fundo. Ele sentia o peito apertado, como se estivesse prestes a perder algo que ainda nem entendia direito. O silêncio entre os dois era denso, carregado de significados ocultos, de verdades enterradas que estavam prestes a emergir. Lucas deu um passo para trás, a cabeça fervendo. Pegou o próprio celular, abriu o navegador e digitou algo que nunca pensou que precisaria procurar. O nome da mãe, o sobrenome dela, qualquer coisa que pudesse levá-lo a uma resposta. E então, ele viu uma notícia antiga, escondida entre páginas esquecidas da internet. O choque foi instantâneo. O nome dela estava lá, ligado a um caso que ele nunca tinha ouvido falar. Um crime que aconteceu há anos, pessoas desaparecidas, um dinheiro que nunca foi encontrado, e um nome que se repetia em todas as reportagens. Seu coração quase parou.
Sua mãe não estava apenas devendo para essas pessoas. Ela fazia parte disso. Ou talvez sempre tivesse feito. As palavras tremiam na tela, enquanto ele lia cada detalhe. Uma investigação interrompida. Falta de provas. Um suspeito que sumiu sem deixar rastros. E então ele entendeu. O dinheiro que ela pegou não era um pagamento. Era uma dívida. Ou pior, um acerto de contas. E ele, sem perceber, tinha se tornado parte disso. O olhar dele voltou para ela. E ele percebeu que ela já sabia o que ele tinha encontrado. Não havia mais expressão de surpresa no rosto dela. Apenas um cansaço profundo. Como se carregasse esse peso há anos, esperando o dia em que tudo voltaria para assombrá-la. Eu fiz o que precisava fazer, ela disse, e sua voz não tremia. Lucas sentiu o estômago revirar. Você... Ela balançou a cabeça, um aviso silencioso para ele não terminar a frase. O celular dela vibrou outra vez. Dessa vez, ela não tentou esconder. Lucas viu o nome na tela. D. Um nome que agora ele sabia que nunca deveria ter descoberto. A verdade estava diante dele, nua e crua. E Lucas sentia que o chão sob seus pés nunca mais voltaria a ser firme. Tudo o que ele achava que sabia sobre sua mãe, sobre sua vida, sobre a própria segurança, havia desmoronado em questão de horas. Ela não era apenas uma mulher comum tentando criar um filho sozinha. Ela carregava um passado perigoso, envolvido com pessoas que agora voltavam para cobrar o que quer que estivesse pendente. E ele, agora era parte disso. Sem escolha, sem aviso, sem escapatória. Sua mente gritava para ele fazer alguma coisa, qualquer coisa. Correr, chamar a polícia, exigir respostas. Mas no fundo, um instinto ainda mais forte o prendia ali. Porque se sua mãe fez tudo isso, se manteve esse segredo por tanto tempo, era porque havia um motivo maior, algo que ele ainda não sabia. E pior, algo que talvez nem devesse saber. O celular dela ainda vibrava sobre a mesa. T estava esperando uma resposta. Mas qual seria? O que aconteceria agora? Seria uma ameaça direta? Uma ordem? Um aviso de que o tempo havia acabado? O olhar de Lucas subiu lentamente até o da mãe. E pela primeira vez ele percebeu. Ela não estava surpresa. Não estava nervosa. Ela estava pronta. Como se soubesse exatamente o que fazer a seguir. Como se estivesse esperando esse momento há anos. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E então, a mãe dele finalmente disse algo. Algo que mudou tudo. Algo que deixou claro que essa história estava longe de terminar. Mas afinal, o que ela revelou? O que Lucas ainda não sabe? E principalmente, o que vai acontecer agora? Se você quer descobrir os segredos que ainda estão escondidos nessa trama, não saia daqui. O próximo vídeo vai revelar detalhes chocantes que podem mudar tudo. Você está pronto para saber a verdade? Então comenta aqui. Eu preciso saber. E já se inscreve no canal para não perder nada. Essa história só está começando.